Vamos agora gravar a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós, irmãos, foste chamado à liberdade e não abusou, porém de liberdade como prestes canais, pela contrário, fazeis vós servir uns dos outros pela caridade. E no versículo 14 diz assim: Porque toda a lei encerra num só preceito amares o teu próximo como a ti mesmo. E no versículo 15 diz assim: Mas se vós mordes e vós devolveis verdes que não acabais para destruir uns aos outros. No versículo 16 fala assim: Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazei os apetites da carne. A carne é uma coisa, o Espírito é outra. Para poder fortalecer o Espírito da gente, tem que estar com Jesus Cristo, né? E no versículo 17 diz assim: porque o desejo da carne se põe aos que o Espírito, este é o da carne, pois não contrário uns aos outros ou os outros, e por isso que nós fazeis que queremos. E no versículo 18 diz assim: Se porém vós deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Mas no versículo 19 diz assim: Ora, as obras da carne não está na fornicação, impureza, libertina. E no versículo 20 diz assim: de idolatria, superação, amizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, portatas. E no versículo 21 fala assim: Vejamos bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes a essa, coisas vós dos previnos, como já vós preveni, que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Quem tiver essas coisas, né? E no versículo 22 fala assim: Ao contrário, fruto do Espírito é caridade. Ó, para você ver o que a gente tem que fazer, que é do Espírito, que é a bondade para ter a salvação junto com Cristo, mais perto da santificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei assim. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, felicidade, fidelidade. E no versículo 23 diz assim: A brandura, temperância, contra as coisas não há lei.
E no versículo 24 fala assim, aí entra nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 24 diz assim, pois os que são de Jesus Cristo, crucificaram a carne com a paixão e concupiscências. E no versículo 25 diz assim, se vivemos pelo Espírito, andamos também de acordo com o Espírito. E no versículo 26 diz assim, não desejai havidos de vanglória, da provocação, da invejas e entre outras. Agora vamos no versículo 6, que é o último versículo de Gálatas. Agora diz assim, irmãos, no versículo 1 de Gálatas, no versículo 1 de 6 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido numa falta desses animados pelo Espírito, adorar o Espírito, mansidão, e tem cuidado de ti, mesmo para que não caias em tentação. E no versículo 2 fala assim, ajudai vós uns aos outros, coragem, e vós fardos deste modo, cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é amar uns aos outros como a si mesmo. Quem pensa em alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E no versículo 4 diz assim, cada um examinai o seu procedimento, então poderá gloriar de que lhe pertence e não o que pertence a outros. E no versículo 5 diz assim, pois cada um deve carregar o seu próprio fardo, para não prejudicar o seu irmão. E no versículo 6 diz assim, aquele que receber a catáceres da palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instruiu. E no versículo 7 fala assim, não vos enganai e não zombai do que o homem semear, e mesmo o colherá. E no versículo 8 diz assim, quem semear a carne da carne, cólera, corrupção, quem semear o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. Quem der semear o Espírito do Espírito. E no versículo 9 diz assim, não nós consigo fazer bem, porque seu tempo acolherá nas mãos de relaxos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é nosso Deus. Por isso, enquanto temos tempo, façamos bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos, nosso Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador da vida eterna. Ele te ama como você ama todos. Amém.